Nesta aula de hoje você vai descobrir a identificar, definir e resolver uma inequação do primeiro grau com uma incógnita e problemas contextualizados. Eu sou Anderson Miranda, aqui do canal XMath. E este é o quarto vídeo da série de aulas de matemática na Educação Básica 2. A série apresenta uma coletânea de videoaulas com conteúdo da matemática básica e para saber e ver os outros vídeos da série, clique no card que está passando aqui em cima. Vamos à aula. Situação 1. Observe as situações a seguir. Nelas consideramos que a massa de cada mamão é de x gramas. Na situação 1, a balança está em equilíbrio, o que indica uma igualdade de massas, que pode ser expressa pela equação 3x mais 100 igual a 1000. Na situação 2, a balança está em desequilíbrio. Nesse caso, o conteúdo do prato da esquerda tem massa menor que o conteúdo do prato da direita. Por isso, não podemos escrever uma igualdade que expresse a situação a seguir. Empregamos um sinal de desigualdade. Retomando aqui a situação 2, a desigualdade que traduz a situação da balança é a seguinte: 2x mais 100 menor que 1000. Observe que 2x é a massa dos dois mamões. 100 corresponde ao peso de 100 gramas aqui no prato esquerdo. E 1000 corresponde ao peso maior aqui no lado direito, o prato direito. Na inequação que nós achamos, 2x mais 100 menor que 1000, observe que podemos escrever essa mesma desigualdade de outra forma. Podemos colocar 1000 é maior que 2x mais 100. Note ainda que a letra x representa a massa desconhecida do mamão. Ou seja, x é uma incógnita. A sentença 2x mais 100 menor que 1000 é um exemplo de inequação. Inequação, definição. Inequação é toda sentença matemática expressa por uma desigualdade que apresenta uma ou mais incógnitas. Veja outros exemplos de inequações. Então, aqui nós temos x mais 5 maior que 12, 2x menos 4 menor ou igual a x mais 2, x ao quadrado menos 5x maior ou igual a 0 e x mais y menor que 0. Observe que as duas primeiras inequações têm uma só incógnita, a letra x, com o expoente 1 de inequações do primeiro grau, com uma incógnita. Já as duas últimas não são inequações do primeiro grau com uma incógnita. Observe que a penúltima ela tem o expoente igual a 2. E a última inequação ela possui duas letras, a letra x e a letra y, ou seja, duas incógnitas. Inequação. Resolução da questão 1. O departamento de esportes de um clube comprou X pares de tênis a R$ 50 cada par, além de outros materiais esportivos que custaram R$ 300. Foram gastos mais de R$ 1.000 e comprados menos de 20 pares de tênis. Determine as possíveis quantidades de pares de tênis encomendados. Essa situação pode ser representada pela seguinte inequação: 50 vezes x mais 300 maior que 1000. A quantidade de pares de tênis encomendados tem de ser um número natural. Então, precisamos encontrar os números naturais que, colocados no lugar de x, tornam a sentença verdadeira. Veja a situação aqui ao lado para x igual a 10 e x igual a 12. Observe que quando substituímos o valor de x, que corresponde à quantidade de pares, por 10, ficamos com 50 vezes 10 mais 300 maior que 1000. Fazendo as operações, chegamos ao valor de 800 maior que 1000. Então, isso é uma desigualdade falsa. Por isso, dizemos que 10 não é uma solução da inequação dada. Para x igual a 12, teremos 50 vezes 12 mais 300 maior que 1000. E fazendo as operações, chegamos a um valor que 900 é maior que 1000. Outra desigualdade falsa.
Por isso, 12 também não é uma solução da inequação dada. E repetindo o processo para x igual a 14 e x igual a 15, nós observamos o seguinte. Para x igual a 14, ficamos com 1.000 maior que 1.000. Então, 14 também não é uma solução para a inequação dada. E quando substituímos por 15, ficamos com os valores de 1.050 maior que 1.000. Então, nesse caso, podemos dizer que 15 é uma solução da inequação dada. Assim, percebemos que qualquer número natural maior que 15 é solução dessa inequação. Portanto, os números naturais que satisfazem a inequação são 15, 16, 17, 18 e por aí vai. Porém, foram encomendados menos de 20 pares de tênis. Portanto, x tem que ser menor que 20. Assim, a quantidade de pares de tênis encomendados pode ter sido 15, 16, 17, 18 ou 19. Então, aqui você vê a conta que a gente fez para x igual a 15. Substituímos o valor de x por 15, ficando com a operação de 1.050 maior que 1.000, tornando a desigualdade verdadeira. Por isso, afirmamos que a partir de 15 até o 19, temos uma solução para a inequação dada, como vimos aqui. Inequação, resolução da questão 2. Verifique se os números menos 5,2 e menos 1 são soluções da inequação 3x mais 4 menor ou igual a 1. Então, no primeiro caso aqui, nós temos, substituindo o x por menos 5,2, teremos o seguinte, 3 que multiplica menos 5,2 mais 4 menor ou igual a 1. Ao multiplicar 3 por menos 5,2, obtivemos aqui menos 15,6, mais 4 menor ou igual a 1. Menos 15,6 com mais 4, observe que os sinais são diferentes. Nesse caso, a gente vai subtrair e o sinal conservado é o sinal do número maior. Então, ficou menos 11,6 menor ou igual a 1. E isso é verdadeiro, uma vez que menos 11 é um número negativo. Ele é um número menor do que o número 1. Logo, menos 5,2, que foi o valor de x, é uma solução da inequação dada. No outro caso, quando x for menos 1, vamos substituir o x por menos 1. Assim, vamos ficar com 3 vezes menos 1 é igual a menos 3, mais 4 menor ou igual que 1. E menos 3 com mais 4, também vamos subtrair sinais contrários, a gente subtrai e conserva o sinal do número maior, que dá um total de 1, mais 1 menor ou igual a 1, isso é uma desigualdade verdadeira, porque 1 é igual a 1. Logo, menos 1 também será uma solução da inequação dada. Bom, se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo, temos também um PDF que você poderá estar adquirindo com todos os conteúdos de matemática básica. Então, veja aqui na descrição do vídeo. Inequação, resolução da questão 3. A balança representada ao lado está em desequilíbrio. O prato da esquerda está com a maior massa. A inequação correspondente é 2x mais 10 maior que x mais 10 mais 50. Então, vocês observam que no prato da esquerda, antes da desigualdade, nós temos 2 pêssegos mais um peso de 10 gramas. Depois da desigualdade, simbolizando aí a balança, né, a desigualdade, temos um pêssego de x, representado por x, mais um peso de 10 e um peso de 50. Vamos retirar um pêssego de x gramas de cada prato. Então, vocês observam que na equação que nós tínhamos 2x mais 10 maior que x mais 10 mais 50, vamos tirar um pêssego de cada prato, um da esquerda e um da direita. E aí vai ser essa foto que vocês veem aqui embaixo. Então, o que vai acontecer com a inequação agora? A balança continua em desequilíbrio, mantendo a mesma elevação dos pratos. E o prato da esquerda ainda é o que tem maior massa. E a inequação correspondente passa a ser x mais 10 maior que 10 mais 50. Observe que tiramos um x da esquerda, do prato da esquerda, e tiramos um x do prato da direita. Continuando aqui, vamos ainda retirar um peso de 10 gramas de cada prato.
Então, observe que eu tenho 10 gramas no prato da esquerda e temos 10 gramas no prato da direita. E ainda, tirando esses 10 gramas de cada lado da balança, podemos observar o seguinte, que a balança continua em desequilíbrio, mantendo ainda a mesma elevação dos pratos. O prato da esquerda continua com a maior massa. E a inequação correspondente passa a ser x, que é o pêssego, que está do lado da esquerda, sendo maior do que o peso de 50 gramas do prato da direita. Então, o que concluímos a seguinte situação? Que as inequações obtidas em cada passo são equivalentes, ou seja, elas têm as mesmas soluções. Concluímos que a massa de cada pêssego é maior que 50 gramas. E a resolução de inequações do primeiro grau, com uma incógnita, é feita procedendo-se da mesma maneira, ou de forma semelhante, à resolução de equações, ou seja, transformando-se cada inequação em uma inequação equivalente, mais simples, até que se obtenham as possíveis soluções. Propriedades das desigualdades. Na resolução de inequações, aplicaremos as propriedades da desigualdade que veremos a seguir. Veja o que acontece com o sentido de uma desigualdade quando somamos um mesmo número aos seus dois membros. Então, observe aqui. Se 8 é maior que 3, então, fazemos 8 mais 2 maior que 3 mais 2. Observe que estamos somando o mais 2 aos dois membros da desigualdade. Assim, obtivemos 8 com mais 2 é igual a 10 e 3 com mais 2 é igual a 5. E observe que 10 é maior do que 5. Então, nesse caso, o sinal da desigualdade terá o mesmo sentido. Uma outra situação. Se menos 8 é menor que 5, então, menos 8 com menos 2, menor que 5 menos 2. Observe que, neste caso, estamos somando-se o número menos 2 aos dois membros da desigualdade. E menos 8 com menos 2, o resultado é uma soma igual a menos 10. 5 menos 2 é igual a 3. E, nesse caso, o menos 10 também será menor que 3. Então, o que a gente nota? Que o sentido das desigualdades não foi alterado. E, nesse caso, uma desigualdade, quando não muda de sentido, quando adicionamos ou subtraímos um mesmo número aos seus dois membros. Agora, observe o que acontece quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma desigualdade por um número positivo. Então, olha aqui no primeiro caso. Se menos 8 é menor que 5, então, menos 8 vezes 2 vai ser menor que 5 vezes 2. Observe que estamos multiplicando o 2 aos dois membros da equação. E ao fazer isso, vamos ter menos 8 vezes 2 é igual a menos 16. E 5 vezes 2 é igual a 10. Confirmando aí que menos 16 é menor do que 10. Então, nesse caso, o sentido da desigualdade se conserva, fica o mesmo sentido. Numa outra situação, onde se menos 12 é menor que 9, vamos agora dividir o menos 12 e o 9 por 3. Estamos dividindo agora ambos os membros da inequação por 3. Menos 12 dividido por 3 vai ser igual a menos 4. E 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. E menos 4, no seu caso, ele é também menor que 3. Então, nesse caso, quando multiplicamos ou dividimos os dois membros por um mesmo número positivo, não altera o sentido da desigualdade. Veja ainda o que acontece quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma desigualdade por um número negativo. Se 8 é maior que 5, então vamos fazer 8 multiplicado por menos 2 e 5 multiplicado por menos 2. Nesse caso, observe que 8 vezes menos 2 é igual a menos 16. E 5 multiplicado por menos 2 vai ser igual a menos 10. Então, observe que nesse caso, o sentido da desigualdade mudou, porque menos 16 é um número menor do que o número menos 10. E antes, o 8 é um número maior do que 5. Então, teve que mudar o sentido. No outro exemplo que trazemos aqui, se menos 12 é menor que 9, e vamos dividir o menos 12 por menos 3 e dividir também o 9 por menos 3. Ou seja,
vamos dividir ambos os membros da desigualdade por menos 3. Menos 12 dividido por menos 3 tem como resposta mais 4. E 9 dividido por menos 3 tem como resposta menos 3. Nesse caso, o 4 é maior do que menos 3. Mas antes, observe que o menos 12 era menor que 9. Então, houve também, nesse caso aqui, a mudança do sentido do sinal da desigualdade. Então, uma desigualdade muda de sentido quando multiplicamos ou dividimos seus dois membros por um mesmo número negativo. Para exemplificar, vamos resolver a inequação 5x mais 3 maior que 2x menos 14. Vamos considerar x como um número racional e, fazendo aqui as propriedades das desigualdades, teremos que somando menos 3 aos dois membros da desigualdade. Então, ao fazer isso, no primeiro lado daqui da desigualdade, teremos mais 3 com menos 3. Então, esse resultado é igual a 0. Repetindo aqui o valor de 5x. No segundo membro da desigualdade, vamos ficar com menos 14 com menos 3. Menos 14 com menos 3, a gente soma e conserva o sinal. Então, eu repito aqui o 2x e o resultado é menos 17. Vamos agora reduzir a termos semelhantes. Ao fazer isso, o objetivo, esse 2x aqui do segundo lado da desigualdade, ele ser igual a 0. Então, 2x com menos 2x vai ser 0. E vamos repetir aqui o menos 17. E o menos 2x no primeiro lado da desigualdade vai ficar com 5x menos 2x, dá um total de 3x. Agora vamos reduzir a termos semelhantes. Eu tenho 3x maior que menos 17. Basta eu dividir ambos os membros por 3. E ao dividir 3x por 3, eu vou ter como resposta o próprio x. Menos 17 também dividido por 3. Logo, qualquer número racional maior que menos 17 sobre 3 satisfaz a essa inequação. Agora, se quiséssemos determinar os números inteiros negativos que satisfazem a inequação dada, teríamos de encontrar todos os números inteiros negativos que são maiores que menos 17 sobre 3. Então, nós colocamos aqui a reta numérica e vocês observam que esses números são o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2 e o menos 1. Problema 1. Alex depositou no tanque de piscicultura do seu sítio 2.500 tilápias e, com isso, ficou com uma quantidade maior que o triplo do que possuía. Qual era o número máximo de tilápias que havia no tanque? Então, esse é um problema que a gente vai resolver por meio do conhecimento de inequações. Então, aqui está o problema e vamos chamar x a quantidade de tilápias que tem no tanque. Então, x pertence aos números naturais. Se x é a quantidade de tilápias e eu sei que ele acrescentou, depositou 2.500 tilápias, então será x mais 2.500. Esse número aí, ele se tornou maior que o triplo da quantidade que possuía. Se nós estamos chamando de x a quantidade de tilápias que existia no tanque, então será 3x o triplo do que possuía. Então a nossa inequação ficou x mais 2.500 maior que 3x. Agora o segundo passo é resolver essa inequação e descobrir o valor de x. Lembrando que x é a quantidade de tilápias e é um número natural. Então observe que nós temos um x no primeiro membro e temos 3x no segundo membro. Então vamos subtrair o x de ambos os membros. E é o que está feito aqui, o x de vermelho. Então, x com menos x vai ser igual a 0. Repito, então, 2.500 no primeiro lado da desigualdade, maior que 3x menos x vai ser igual a 2x. Então, 2.500 maior que 2x, vou agora dividir ambos os membros da desigualdade por 2. E 2.500 dividido por 2 vai ser igual a 1.250. E 2x dividido por 2 vai ser igual a x. Sendo assim, 1.250 é maior do que a quantidade de tilápias que existe no tanque, que é o valor de x, 1.250 vai ser maior que o valor de x. Como 1.250 é maior que o número de tilápias que havia inicialmente no tanque, e x tem de ser um número natural,
concluímos que havia, no máximo, 1.249 tilápias nesse tanque. Vamos determinar os números inteiros que são soluções da inequação 2 que multiplica x menos 5 maior ou igual que 3 que multiplica x menos 4. Então, observe aqui que nós vamos fazer propriedade distributiva da multiplicação, multiplicando o 2 pelo x e o 2 por menos 5. A mesma coisa para o outro lado da desigualdade. Vou multiplicar o 3 vezes x e o 3 vezes menos 4. Ao fazer isso, vamos obter 2x menos 10 maior ou igual que 3x menos 12. Agora, vamos somar os dois membros da desigualdade por mais 10. E ao resolver menos 10 com mais 10 aqui no primeiro membro, ele desaparece, repetindo assim o valor de 2x. No segundo membro, eu vou ficar com 3x menos 12 mais 10. Menos 12 com mais 10, a gente subtrai e conserva o sinal do número maior. No caso, o sinal do menos 12. Então, vai ficar 3x menos 2. Então, vamos subtrair de ambos os membros o valor de menos 3x. Então, no primeiro membro, eu ficarei com 2x menos 3x. Como os sinais são contrários, vamos subtrair e conservar o sinal do número maior. No segundo membro, 3x com menos 3x vai ser igual a zero. Então, repito apenas o valor de menos 2. Observe agora que chegamos a um valor que diz que menos x é maior ou igual que menos 2. Então, lembrando a propriedade da desigualdade, vamos dividir ambos os membros aqui por menos 1. E ao fazer isso, menos x dividido por menos 1 vai ser igual a x. E menos 2 dividido por menos 1 vai ser igual a 2. Mas observe que ao fazer isso, ao multiplicar e dividir, e lembrando da propriedade da desigualdade, a gente muda o sentido do sinal da desigualdade. Então, o que estava maior ou igual passa a ser agora menor ou igual. Então, a conclusão que nós temos é que qualquer número inteiro menor ou igual a 2 será a solução dessa inequação. Situação 3. Sabendo que x é um número natural, vamos agora resolver a inequação x menos 3 sobre 3 mais 2x menos 1 sobre 2 menor que 12. É preciso reduzir ao mesmo denominador. Observe que os denominadores de um termo é 3 e do outro termo é 2. E ainda no segundo membro nós temos 12, que simboliza que o seu denominador não apresenta aqui, mas é como se fosse o valor de 1. Precisamos calcular aqui o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Esse mínimo múltiplo eu posso multiplicar 3 por 2. 3 vezes 2 é igual a 6. E como é que eu faço isso? Eu repito aqui o 6 em todos os denominadores e vou dividir 6 pelo denominador 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. O resultado 2 eu multiplico pelo numerador desse termo, que é x menos 3. Faço a mesma coisa para o segundo termo aqui do primeiro membro. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. O resultado 3 eu multiplico pelo numerador, que é 2x menos 1. E faço a mesma coisa para o segundo membro da desigualdade, onde eu vou pegar 6 dividido por 1, que é igual a 6, e multiplico o resultado por 12. E 6 vezes 12 vai ser igual a 72. Uma vez tido todos os denominadores iguais, utilizaremos agora apenas os numeradores. Vou multiplicar 2 vezes x e 2 vezes menos 3. Ainda vou multiplicar 3 vezes 2x e 3 vezes menos 1. Ao fazer isso, eu vou obter 2x menos 6 mais 6x menos 3 menor que 72. Observe agora que nós temos aqui operações que podem ser feitas. Eu tenho 2x com mais 6x, que é somado, e o valor é igual a 8x. E temos menos 6 com menos 3, que também vamos somar, e o sinal conservado negativo. Então, 6 com mais 3 é 9, e o sinal negativo menos 9. Repito aqui o sinal da desigualdade, menor que 72. Então, agora vamos somar ambos os membros da desigualdade, o valor de 9. E ao fazer isso, no primeiro membro da desigualdade, eu vou ficar com menos 9 com mais 9 é igual a 0. Então, fico aqui o 8x. 72 com mais 9 é igual a 81. Minha desigualdade se reduz a 8x menor que 81. Eu agora divido ambos os membros da desigualdade por 8.
eu obtenho 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, aqui no primeiro membro vai ficar apenas o x. E 81 dividido por 8, eu repito aqui no segundo lado da desigualdade. Então, o valor de x é um valor menor que 81 sobre 8. Mas lembrando que o valor de x é um valor natural, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dividir 81 por 8. E ao fazer isso, eu não tenho uma divisão exata. Então, 8 vezes 10 é igual a 80 e me sobra como resto 1. Mas eu posso concluir que 81 sobre 8 é um número que está entre 10 e 11. Logo, os números naturais menores que 81 sobre 8 podem ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, qualquer um desses números podem ser a solução para essa inequação. E para você que chegou até aqui, receba um PDF completo da série Matemática Básica, clicando no card que está passando aqui em cima. Além disso, acompanhe todas as aulas da série, clicando aí na sua tela, na imagem que está aparecendo. Um abraço e até o próximo vídeo.